A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson Sampaio da Igreja Geração de Fogo. E eu quero deixar uma palavra para que venha avivar o seu coração, uma palavra de meditação, que venha gerar frutos de arrependimento e de santificação. Que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Um chamado que Jesus fez, uma apresentação que o Senhor Jesus fez, o Mestre, o Rabi, o Yeshua, o Yahvé, a um povo, uma nação escolhida, separada, para que parasse de sofrer, para que parasse de ser martirizado na mão dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus daquela época, que estavam com seus corações já corrompidos, afastados dos mandamentos e da vontade de Deus, levando a um povo a uma lei judaica, uma lei mosaica, aonde eles pecavam, mas através do pacto e dos atributos, eles tiravam a responsabilidade dos atos que cometiam através das suas vidas pecaminosas. E quando Jesus fez esse chamado, vinde a mim, ele fez um chamado para todos que estavam presos, para todos que estavam cansados de viver uma mesmice de uma vida, aqueles que queriam mudança, transformação, aqueles que queriam ressuscitar de uma vida morta espiritualmente, uma sociedade judaica morta e longe de todos os planos e conceitos que Deus deixou para o seu povo. E hoje, quando eu vejo o Evangelho, algumas pessoas falam comigo: pastor, você não se preocupa de ver uma igreja do lado da outra? Não, eu não me preocupo com isso. Poderia, em cada esquina, ter uma igreja, assim mesmo, teria almas ainda necessitando de Jesus e precisando ouvir a palavra de Deus. O que me preocupa é o jugo que está sendo colocado dentro desses ministérios. Os julgos que estão colocando como se fosse a lei de Deus, como se fosse o Evangelho. E se você ler a Bíblia, se você ler a hermenêutica, a exegese, você vai entender que são jargões, são palavras antibíblicas que estão levando ao povo à heresia e apostasia, tirando a pessoa de dentro da igreja, em vez de colocá-la dentro da igreja, fazendo facções, criando uma comunidade secreta dentro dos próprios ministérios. E isso tem me cansado. Eu não estou falando de costumes que as igrejas têm. Eu estou falando de vícios. Eu estou falando de pecado, eu estou falando de heresia. Eu estou falando que você se importar mais do que a roupa, do que a vida santa dos seus irmãos. Se preocupar mais dele estar na igreja louvando e glorificando. Se preocupar mais de como ele se comporta na igreja, de como ele está se comportando dentro da sua casa. Se ele dizima, se ele oferta, se ele arruma a igreja, se ele está em todos os cultos, se ele está presente quando o pastor, o ministério precisa, não importa o que ele está fazendo lá fora. Não importa se ele é um mau esposo, um mau pai, um mau irmão, um mau vizinho, não importa se ele é caloteiro. O que ele faz na sua vida pessoal e secreta, não importa. O que importa é o fruto carnal e humano que ele está trazendo dentro desse ministério. E ao passar dos anos, ao passar do tempo, nós levamos não só uma pessoa, mas um rebanho todo para o inferno. E esse círculo vicioso está atingindo a muitas igrejas, porque essa pessoa se cansa. Porque a pessoa ela só fica numa igreja hoje se ela for ungida. Aí cada ano se unge uma pessoa que não foi discipulada, que não foi liberta. Eu não posso falar tudo que eu quero falar. Mas eu quero dizer quantas pessoas que hoje estão numa mesa ou estão no ministério que não são casados e não são libertas. Pessoas que ungiram pessoas que ainda têm uma vida em pecado, que ainda têm vícios, estão dentro de um ministério, matando a vida espiritual dessas pessoas. Eu conheci pessoas que estavam vivendo em adultério, prostituição, que trabalhavam dentro da igreja, evangelizavam. O pastor e a igreja sabiam, e quando eles saíram e voltaram para o vício, o pastor falou, não vigiou, não se libertou. E o pastor conhecia a vida dessas pessoas. Temos que dar um basta, meu querido. Não procure uma igreja próxima, não procure uma igreja bonita, não procure uma igreja grande, não procure uma igreja que tenha um grande ministério, mas que pregue e viva a palavra de Deus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E quantos estão dentro de uma igreja ainda cansado e sobrecarregado?